Lembre-se que em cada descrição de cada vídeo, você tem um capítulo com os temas em sequência. O YouTube deixa marcado uma barra em vermelho a parte que você já assistiu. E ao voltar a assistir o vídeo, este prosseguirá a partir do ponto parado. Mas você que tem o controle, você pode parar, adiantar, acelerar, desacelerar ou voltar ao tema desejado sempre que quiser. Vamos fazer o segundo oratório. Enquanto estou trabalhando em um projeto, eu procuro me manter focado o máximo possível. Se concentrar no trabalho que está sendo feito nos dá mais segurança, principalmente quando estamos usando ferramentas cortantes. Sempre pense nas posições dos dedos, principalmente na hora que estiver usando o estilete. Esta ferramenta costuma deslizar para posições inesperadas. Por exemplo, um dia estava usando o estilete com a régua de metal e mesmo tendo ele ao lado da régua, rapidamente ele deslizou para cima da régua, quase fazendo um acidente. Então, deixa eu te mostrar por onde começar esse segundo modelo de oratório. Para esse projeto, comece o desenho. Para isso tem que ter o bloco, a régua e geralmente eu uso lápis grafite, mas aqui visualmente na filmagem é melhor um marcador. Vamos ao projeto? A ideia desse oratório é que ele seja mais largo do que profundo. Então eu vou usar duas caixas, então ele terá bastante frente, né? A altura da lateral será a mesma. E a testeira, como é mais largo, a proporção acima tem que ser bem maior que o outro. O outro eu deixei 3 centímetros, né? O primeiro. E esse 2 eu vou deixar... Aqui não vai dar visualmente, mas eu vou calcular que eu vou deixar 9 centímetros de altura para fazer o desnível. Na parte inferior eu vou deixar a mesma medida de 1 centímetro. E nas laterais irei deixar 1,5 centímetros. Eu faço uma linha imaginária, procuro o centro. Vou colocar 2 centímetros. E aqui eu quero fazer o mesmo desenho da abertura, que seja igual da testeira. Feito o esboço, agora eu vou colocar as medidas. Para isso eu preciso da caixa. Ele vai ficar com 19 centímetros. (17 centímetros). 16 centímetros. E a abertura central, essa que é um pouco pontilhada, 13 centímetros. E aqui na altura, 11,5 centímetros. E esse 16,5 é a abertura do oratório. Como a decoração que vai fazer o Kiko, a minha sugestão é que seja aquela decoração de oratórios mais antigos, né? Tipo meio patinado, com florezinhas, mas é só uma sugestão, tá bom? Você pode fazer o acabamento que quiser, imitando a madeira, até um craquelê, fica muito bonito. Esse projeto, o segundo oratório, eu começo com 2 caixas, porque ele terá essa largura
Então eu tenho que abrir, tirar essas partes, abrir desse aqui e esse outro também. O mesmo faço com esse outro aqui. Secar a caixa, geralmente fica um pouco de água. Como vocês veem, fiz um corte aqui na lateral, um para trás e o outro para frente. Esse de trás irá juntar as duas partes atrás e esse da frente eu irei aproveitar essa base e essa outra, porque antes de colar irei fazer a abertura. E para fazer a abertura eu irei pegar as medidas do esboço. Essa medida da parte inferior deu 1 centímetro, a primeira a marcar. Nesse momento tem que acertar bem as duas caixas para a marcação ficar igual. As das laterais 1,5 centímetros. Da abertura 11,5 centímetros. No meio já marco e vou fazer a altura de 4 centímetros. E o desenho eu faço neste lado e o outro eu vou só espelhar. Para espelhar, a gente sempre pega o lado invertido. Não joga essa parte, que vai servir de molde para decoração. Como vocês veem, eu deixei duas partes aqui sobrando, é que será feito a colagem de uma caixa da outra. E depois eu reforço no fundo e na parte superior. Como vocês estão vendo, nesse oratório vai na marcação em cima mesmo, porque como vai ser feito um acabamento, não tem problema que fique aparecendo o risco. E assim será feita a primeira colagem. Como vocês veem, essa pistola ela é bem robusta, é da marca Bonder. E ela mantém a cola bastante quente, por isso que eu posso colocar essa quantidade de cola sem me preocupar que ela vai esfriar antes do tempo. Nessa parte superior eu vou colar a parte que deixei pela parte interna e depois colocarei
uma parte de canto a canto. Essa caixa ela é cartonada, então cada camada que você coloca reforça mais e também vai dar melhor acabamento. E para isso vou precisar de mais algumas caixas. É sempre bom ter um número de caixa a mais devido a algum erro, alguma ideia nova, né? Que você pode estar fazendo um projeto e vir na sua cabeça algumas ideias, tá bom? Então é sempre bom já deixar elas assim aberta e higienizada. Como vocês veem, o comprimento da caixa que ficou aqui é maior que esse, que seria o mais prático para fazer e não ter algumas dobras. Como vai ter um acabamento diferente do spray, não tenho a preocupação de usar a parte toda só do alumínio. E nesse comprimento aqui, vou usar nesse sentido. Tirarei a medida de toda essa área para pôr um acabamento, tanto superior como inferior. Eu irei cortar exatamente na marcação porque não vou precisar fazer as bordas como fiz no anterior, devido que vai ter um acabamento e quanto menos dobra que tiver aqui vai facilitar para a parte da arte. Medi, vi que deu certo, então vou repetir através desse mais dois, que serão três. Um na base e outro na parte inferior. Vocês observem que eu só passo a cola onde vai ter contato. Não adianta passar a cola nessa parte que não vai pegar. Essa pistola é bem quente. Quem não tiver desse modelo, vá colando por etapa, porque não esquenta tão bem quanto esta aqui. Eu falei, vou preencher essa parte para que fique um nível só. E para isso vou usar este pedaço e depois colo e depois eu posso já recortar no lugar. Como vocês percebem, quando a gente põe as partes, ela já vai ficando mais firme. Feita essa parte, vou colocar a testeira acima e depois o acabamento da parte inferior. Para a testeira, eu gosto sempre de dobrar para que ela fique mais firme. Então eu calco, marcando 6 centímetros para dobrar. Como não tem marcação aqui, eu faço com a caneta, com a tesoura, pode ser com um marcador se tiver. Na própria peça ter a medida. E aqui no esboço definido o tamanho que eu falei de 6 a 5. Então deixei com 6. Então quando for fazer outra peça já sabe que é com 6. O tamanho
medindo o centro, 1 centímetro, e aqui você faz de mão aberta, né, o desenho. Então só 3. E esse mesmo aqui você vai virar pro lado para espelhar. Virou. E para finalizar, fazer o acabamento da parte inferior, interna, e a parte superior também, interna. Para o acabamento da parte interna, é essa medida, sendo que um pouco menor, 2 ou 3 milímetros. Isso para que ele encaixe bem, tanto na parte inferior como da parte superior. Aqui eu estou tirando as arestas da capa, da caixa. Como ela foi aberta na tesoura, é bom sempre retificar. Aqui embaixo, como tem um desnível, a parte central é mais alta, as laterais mais baixas. Vou colocar um enchimento com o próprio papel cartão da caixa, tanto na frente como atrás, para que fique um pouco mais igual. Aqui na frente e aqui nessa parte de trás. Vou fazer a colagem agora desse enchimento. Dobrei em 2 e agora vou colar. E olha aí como ficou bem retinho, né? Com o enchimento na parte da frente, na parte de trás, ao mesmo nível da parte central. Como vocês veem, aqui tem essa dobradura, então é legal também que faça uma cobertura tanto nesse lado como nesse outro para dar o acabamento. Assumir essa dobradura da caixa. Só colocar uma parte e dar um corte no tamanho. Tiramos todos os relevos, né? Porque para o acabamento ser mais prático. E quanto mais camada você der do papel cartão da caixa de leite, ele fica mais firme. Ó. Você percebe que ele encorpa e com o acabamento vai ficar muito bacana. Então, o próximo capítulo será com o Kiko fazendo toda a decoração.